Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus. Amém? Vou ler o texto, né? O título da mensagem é Servir a Deus em Santidade. Vamos falar sobre a santidade. Quer ser santo? Que como Deus quer que sejamos santos. Amém? Diz assim, o versículo 14: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não precisa abrir, tem outro texto, um outro versículo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que diz assim a parte A: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém? Podeis assentar. A santidade, ou a santificação, é uma exigência bíblica para todo servo de Deus. Quando recebermos a Cristo, quando recebemos ao Senhor, quando a graça dele nos inunda, quando a graça dele nos transforma, né, como até Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso denota uma mudança de vida e uma mudança interior nossa. Então, aquilo que fazíamos que não agradava a Deus, nós procuramos não o fazer mais. Só que ao longo da caminhada cristã, nós somos a todo momento bombardeados por informações, por imagens, somos bombardeados a todo tempo com palavras, com situações que nos tentam afastar desse amor de Deus, que nos tentam desviar do verdadeiro foco que é Cristo, que é viver em Cristo, que é viver para Cristo, que é viver uma vida de santidade diante dele. Ser santo é ser separado. Simplesmente ser separado para uma nova vida. Simplesmente é ser separado para ser diferente. Viver uma vida diferente. Quando nós falamos em santidade, não é você ser uma pessoa que não peca, uma pessoa que não erra. Não é isso. Porque nós somos falhos e erramos. Quando falamos em santidade, é a nossa proximidade com Deus. É o nosso pensamento com Deus, é a nossa vida com Deus. Como eu me relaciono com Deus. A santificação é eu estar junto a Deus. É eu cumprir os mandamentos dEle. E não que seja unicamente ou explicitamente o caráter, a mudança, mas ela redunda numa mudança de caráter, redunda numa mudança de comportamento. Não que isso demonstre que é a santidade. Não que simplesmente uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento venha explicitar uma santidade autêntica, mas aquele que procura se santificar, ele tem uma mudança.
E ele procura uma mudança. O cristão, ele não pode ser um mau caráter, um enganador. E isso é uma aplicação prática. Na prática, na vida cristã, não há lugar para nós sermos enganadores. Não há lugar para sermos fraudulentos. Não há lugar para nos associarmos com as coisas erradas. Não há lugar para nos associarmos com aquilo que nós reconhecemos e sabemos que não agrada a Deus. Ainda que isso nos custe algo. Ainda que a isso nos custe alguma coisa. Nós somos ou transmitimos a imagem de Deus em nossas vidas. Como servos de Deus, onde passamos, ali há uma identificação com Cristo. Você é identificado com Cristo como servo de Deus. Você, eu, nós, perdemos até de certa forma a identidade. Quando fazemos algo errado, ninguém fala, foi o irmão fulano de tal, foi o crente fulano de tal, foi o pastor fulano de tal. Porque nós nos identificamos com Cristo e quando nossa imagem é arranhada, é a imagem de Deus que é arranhada. Quando nós arranhamos a nossa imagem, é a imagem de Cristo que é arranhada, é a imagem da igreja que é arranhada. Porque a pessoa olha e fala assim, ali, olha lá, é crente. Você já viu em jornais, quando há alguém, já viu, o jornal tem coisa ruim todo dia. Ninguém identifica a religião, a não ser quando é um crente ou um pastor. Ou até um padre. Fora isso, não é identificado. Mas quando é um pastor, um crente, olha lá, é um crente fulano que fez isso. Porque a nossa imagem representa Cristo. E por isso é importante nós, como a Bíblia fala aqui, para nós vivermos em santidade. Por isso é uma ordenança de Deus para a nossa vida. É o que Deus quer. É o que Deus quer para a sua, para a minha, para a nossa vida. Não vivermos numa vida dissoluta, não vivermos numa vida desregrada, fora do centro da vontade de Deus. Porque o Evangelho hoje, ele fala pouco de santificação. As igrejas, do modo geral, falam pouco de pecado. Fala pouco da volta de Cristo. Eu fiquei nessa semana meditando sobre a palavra e conversando com Deus, falando, Senhor, o que eu vou trazer para a sua igreja? Tem que trazer algo espiritual. E eu preparei uma mensagem sobre a vida eterna. E preparei essa mensagem sobre santidade. E eu creio que o Espírito Santo me guiou para aqui, mas a outra da mesma forma ia cumprir o mesmo objetivo. Sabe por quê? Porque nós não falamos em vida eterna, nós vivemos o hoje, o agora, não falamos em santidade. Não falamos em ser diferentes. Nós falamos em entrarmos no contexto de um mundo. A igreja não se preocupa mais em ser diferente e mostrar a sua identidade. E é isso que nós precisamos resgatar como servos de Deus, a nossa verdadeira identidade como servo do Deus do Altíssimo. Como Cristo nos salvou, como Cristo nos resgatou, e nós vivemos verdadeiramente em santidade com Ele. Não deixarmos que as situações, as lutas, as provações venham nos tirar do foco que é Cristo. Irmão, nós estamos muito imediatistas, queremos o agora, o hoje.
estamos esquecendo que é uma vida eterna preparada para nós. Não estou dizendo que você não tenha que viver agora, claro, nós vivemos um presente século, mas nós temos que projetar algo melhor e projetamos isso. Porque houve aquela explosão ali na igreja de Atos. Quem está vindo na escola dominical tem visto isso. Porque eles atentavam justamente para a palavra de Deus, viver essa palavra, e eles esperavam que a volta de Cristo seria imediata. Então eles pensavam logo, olha, vamos alcançar os confins da terra, porque Cristo está voltando. Mas o que nós temos fazendo? Quando falamos em santidade também, podemos pensar que há um conjunto de regras para ser santo. Faça isso, faça aquilo. Não vista isso, não vista aquilo, não veja isso, não veja aquilo. Podemos até imaginar que seria isso. Mas em nada disso acrescenta, se não vier de uma mudança interior. Nada disso acrescenta, porque essas regras nos levam ao legalismo. Nos leva a sermos estritamente cumpridores de um dever. Se eu fizer isso, se eu cumprir isso, eu sou santo. Não, a santidade é além disso. Viver em Cristo é além disso, além de regras impostas por igreja, ou por denominação, ou por quem quer que seja. Não são regras que vai te levar para o céu, quem vai te levar é Cristo. A sua fé nele. Não são uma lista de regras que você vai cumprir ou tem que cumprir que vai te tornar santo. Que vai mostrar a sua santidade. Mas a Bíblia ela dá algumas orientações a respeito da santidade. A primeira coisa que eu coloquei aqui é que a santidade é um convívio, ou é consequência de um convívio com Deus, em espírito. Primeira coisa, é o seu convívio com Deus. É o seu relacionamento com Deus. Como você se relaciona com Deus? Como você vê a Deus? Você ainda vê Deus como aquele Deus que está lá longe, um Deus transcendente, um Deus que está além do nosso mundo físico, que inalcançável? Ou você vê Deus como um Deus pessoal, que tem cuidado de você? Você vê um Deus como o Antigo Testamento fala, de um Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que rasga o céu? Ou você o vê hoje como um pai amoroso, que tem cuidado dos seus filhos? Ele continua sendo o mesmo Deus soberano, Deus eterno, o Deus que faz chover pedra, fogo, mas acima de tudo ele é um Deus amoroso, e ele provou o seu amor na cruz quando deu o seu filho por nós. E ele provou ali que ele se importa com os seus. Ele deu oportunidade para cada um de nós. Pela graça dele, nós somos salvos. Ninguém merecia nada, irmão. Nós não merecemos nada, mas é a graça dele em nós. E isso é difícil nós compreendermos. Sabe por quê? Porque o homem, o ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande em reconhecer. Sabe por quê? Que quando nós reconhecemos algo, nós nos humilhamos. Nós vemos para Cristo quando nós reconhecemos que somos pecadores e necessitamos de um Salvador. Mas para uma pessoa reconhecer que é pecador e necessita de arrependimento, ela tem que descer. Só que nós vivemos num mundo em que nós somos ensinados a não abaixarmos para a cabeça para ninguém. Nós somos ensinados
a sermos cabeça e não cauda. Nós somos ensinados, até dentro da igreja, muitas igrejas, que nós somos super crentes e que estamos acima de qualquer coisa. Crente não fica doente, crente não fica nervoso, crente não ficamos nervosos, discutimos, saímos da graça de vez em quando, porque somos servos de Deus, somos homens. Somos homens. Mas temos a capacidade, precisamos ter essa capacidade de reconhecermos que erramos e nos relacionarmos com Deus. Gálatas, ele fala muito bem sobre isso. Quando ele fala que o andar com Deus, o andar no Espírito, produz um fruto. Mansidão, paz, longanimidade, benignidade, amor, fé, domínio próprio. Em algumas versões, temperança. Eu creio que dentre essa manifestação do fruto do Espírito, um dos mais difíceis de nós termos é a temperança ou o domínio próprio. Porque nós somos propensos a nos estressarmos com qualquer coisa, com qualquer palavra. E temos a dificuldade depois de pedirmos perdão, de reconhecermos que erramos. Reconhecermos que erramos. A santificação, ela denota, ela designa uma crescente conduta moral com Deus, com os homens. Como eu falei, não que isso reflita, mas ela denota isso. Não tem como se santificar e sendo um mau caráter, não tem como se santificar enganando e mentindo. Isso é dissociável do Evangelho. Isso é dissociável da vida cristã. Pastor, mas uma mentirinha hoje aqui, uma mentirinha amanhã. Não, não faz mal a ninguém. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Não tem uma mentirinha boba que muitos fazem? Toca o telefone, o filho atende. Diz que papai não está. Diz que mamãe não está. Aquele é o ensinamento que está passando para o filho. Irmãos, é nessas pequenas coisas que nós temos que vigiar. Sabe por quê? Porque as grandes nós já vigiamos. Olha, aquilo ali é muito grande. Se eu falar aqui em adultério, o pessoal, oh, pastor, coisa terrível, adultério. Não, jamais isso acontecerá comigo. Eu vigio, eu tenho a minha esposa, o meu marido. Eu não olho para nenhuma mulher, não, pastor. Mas quando recebemos aquele troco a mais, será que devolvemos? Uma aplicação prática. Ficar na Bíblia só na teoria é fácil. Temos que aplicar a nossa vida cristã. Temos que aplicar ao nosso viver. Não adianta ficarmos aqui louvando e cantando e orando, dizendo que sou santo, se isso não refletir na minha vida. Se a minha conduta cristã não refletir isso, se a glória de Deus não se refletir na minha vida. Se essa mudança interior não fluir, e essas pequenas coisas que muitas vezes nos deixam e fazemos, nos deslizamos nisso, e nos afastamos do Todo-Poderoso, e nos afastamos de Deus, e deixamos
e nos envolvemos com isso, e nos afastamos da presença dele. E depois falamos, olha como Deus se esqueceu de mim. Já viram essa expressão? Deus se esqueceu de mim, Deus não me ouve. Que Deus não te ouve, meu irmão. Ele é todo poderoso. Ele te ouve todo momento. Acho que você vem reconhecer. Segundo, a santificação ela é fruto de nossa compreensão da luz que recebemos. Quando entendemos as verdades bíblicas, isso produz em nós o fruto da santidade. Lá em João 17, Jesus ora e diz, olha, santifica-os na verdade. Jesus ora ao Pai e diz, santifica-os na verdade. Mas que verdade é essa que Jesus fala? Logo à frente ele conclui, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando entendemos essa luz e reconhecemos que ela é essencial para sermos santos, isso com a compreensão dada pelo Espírito Santo, nós precisamos entender que a Bíblia é o nosso guia, é o nosso carro-chefe. Precisamos estudá-la minuciosamente. Mas um fator primordial que acontece hoje é o fator tempo. Não temos tempo para orar. Não temos tempo para ler a palavra. Não temos tempo para nos relacionarmos com Deus. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Meu irmão, são 24 horas por dia. O sol nasce para todos. Mas quando algo nos interessa, nós arrumamos tempo. Quando algo chama a atenção, e aquilo ali vai te dar um retorno imediato, até rápido, nós tiramos força e tempo, e nos desprendemos de tudo, e encontramos aquele tão precioso tempo para usufruirmos daquilo. Mas quando chegamos diante da palavra, nós não entendemos. O salmista ele fala isso no Salmo 119, olha, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É viver a palavra traz fé, a palavra é um remédio, é um bálsamo para a alma. Nosso relacionamento com Deus, nossa santidade tem que estar pautada na palavra, que é a palavra que vai te purificar, ela que vai te dar força naquele momento que você estiver triste, naquele momento que você estiver passando por luta, por tribulação, é a palavra que vai te confortar, é a palavra que vai fazer com que você tenha ânimo para levantar, sacudir a poeira e falar assim, eu vou vencer em nome de Jesus. Essa palavra que vai te confortar naquele momento que você está lá sozinho no seu quarto, onde não tem ninguém do seu lado, ninguém para você reclamar, ninguém para você falar, ninguém para você contar as suas decepções. É a palavra que Deus que vai falar contigo, que vai te sustentar. E essa palavra que dá vida. Sabe por que tem muitos crentes superficiais? Porque não leem a palavra, não meditam. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se não ouve, se não crê, se não lê, se não medita, se não vem no culto, se não ouve a palavra, não vai ter fé. Não vai ter. Muitos vivem, irmãos, infelizmente, satisfeitos com o culto de domingo à noite. Essa é a realidade. Ficamos muitas vezes satisfeitos com o culto de domingo à noite. Chegamos, ouvimos a palavra, abrimos a Bíblia, quando chegamos em casa, colocamos-la num estante, e ela passa lá a semana toda. Quando chega no próximo domingo,
Lembra que eu falei do manual para a santidade? É isso. Aí pega como se fosse um manual. Vambora, vou para a igreja agora. Chega aqui, canta os louvores, ouve a palavra, volta para casa e guarda a Bíblia na estante. Quantos que têm filhos em casa que fazem um culto doméstico por semana? Uma aplicação prática. Aplicação prática. É o ensinamento que você tem que dar. É a aplicação da palavra. Por que que a mensagem bíblica ela chegou? Porque ela passou de geração em geração. Houve a preocupação dessa mensagem chegar até nós hoje. E lá em Israel era passado de pai para filho. A nossa função é ensinar. A nossa função é inculcar na cabeça dos nossos filhos a mensagem, a palavra. Você vem aqui, a Melissa tem 3 anos. A gente bota ela para orar lá. Ela ora, vamos começar o culto doméstico, ela ora. Já tem uma reza dela, né? Ela fala sempre a mesma palavra. Mas é inculcando na cabeça. Quando eu estou estudando em casa, ela chega, papai, está estudando a palavra? Eu estou estudando a palavra. Então isso já fica na mente da criança, olha lá, o pai, a mãe. E quando nós vamos orar juntos, nós falamos para nossas filhas, olha, fica aqui, papai e mamãe vai orar. E elas entram no quarto, saem e veem que nós estamos orando. Irmãos, a vivência da palavra é que vai nos iluminar, é que vai fazer com que eu tenha essa proximidade com Deus, esse relacionamento com Ele. Se eu não conheço a palavra, como que eu vou conhecer esse Deus que me salvou? Vamos ficar como Jó a vida toda, conhecer a Deus só de ouvir falar? Nós não podemos conhecer a Deus só de ouvir falar, não. Você não pode conhecer a Deus só porque o pastor está falando aqui. Não, você tem que conhecer a Deus com o seu relacionamento diário com Ele. O seu relacionamento diário com a palavra. Essa palavra aqui é rica. Ela faz, desvenda, melhor dizendo, todas as coisas. Aí, muitos crentes que só pegam ela no domingo, saem muitas vezes da igreja sem entender do que foi dito. E às vezes até falam, o pastor, só misericórdia, pregou hoje muito difícil. Não deu para entender nada. Misericórdia pela vida dele. Meu Deus. Não, sabe o que é? Porque não está no relacionamento com Deus para entender as coisas do Espírito. Não tem afinidade com a palavra. Sabe por que as seitas crescem? Demasiadamente, porque eles meditam naquilo que falam. Já recebeu aqueles 2 que sempre vão de casa em casa? O cara chega lá com uma revista e ele sabe exatamente tudo o que está ali. E dá nome em muito crente. Irmão, acabou. Tem o ateu hoje, que eu não acredito em ateu, que eu acho que todo mundo crê em alguma coisa. Se ele não crê em Deus, ele já está crendo. Ele crê que Deus não existe, então ele já está crendo. Então não existe ateu. Ele crê que Deus não existe, é uma condição dele. Mas ele estuda a Bíblia, sabe para quê? Para provar ou deixar muitos crentes em mal situação. E nós que temos a liberdade de termos várias Bíblias, de estudo, de tudo, botamos a desculpa no tempo que não temos para meditar nessa palavra rica,
que te traz salvação, que te traz essa vida eterna, que te santifica, que te aproxima do Senhor. Irmão, quando você medita na palavra, você não vai ter tempo para pensar em outras coisas. Ficamos 90 minutos vendo um futebol. Ficamos? Hoje tinha muita gente aí torcendo, né? Tomamos de 7 e estamos torcendo para a Alemanha. A Argentina jamais. Depois você corta aí, né? Pode tudo, menos a Argentina. Graças a Deus por isso. Mas, né? A Alemanha tudo, a Argentina nada. Vamos dizer assim. Mas olha só, passamos isso, ficamos ali falaram aí com uma empolgação, isso. Olha, a palavra hoje está... Obrigado pela ajuda. Isso, nós ficamos. Mas quando fala, vamos ler a palavra, não tem tempo não. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que ir aonde, eu tenho que sair, Não, a palavra fica para depois. Meu irmão, nós temos que rever nossos valores como servos de Deus. Sabe que vamos passar nossa vida e passando, e não atentando para essa maravilhosa palavra. Não atentar para aquilo que Deus deixou escrito para nós. É porque eu sempre bato na mesma tecla, que eu amo a escola dominical, porque é o estudo da palavra. Sabe por quê? Porque no culto aqui eu estou ministrando, vocês ouvem, e se vocês tiverem dúvida, vocês não vão tirar. Porque a abertura da palavra não dá essa abertura, ou melhor, não temos essa abertura para falar, para discutir o fato, mas na escola dominical nós colocamos em pratos limpos, e cada um tem sua opinião, e nós nos acertamos ali. Então há um crescimento espiritual e prático. Por isso que eu sempre falo, que a escola dominical para mim é prioridade, e sempre vai ser. Eu fui forjado na escola dominical. Eu não fui forjado num seminário, não. Porque o seminário ele te ensina num nível superior, porque muitas vezes nós não empregamos na igreja o que nós aprendemos no seminário. Que lá fica no campo da ciência, da discussão. Mas a aplicação prática, ela vem na escola bíblica. Ela vem do estudo prático minucioso. Pastor, mas eu já levanto a semana toda cedo. Vou estar na escola dominical, para quê? Meu irmão, é o valor que você dá. E isso é individual, isso aí não tem como nós inculcarmos na cabeça de cada um, não. É o seu relacionamento com Deus. Se você acha desnecessário estar numa escola bíblica aprendendo da palavra de Deus, amém, é a sua condição com Deus. Pastor, mas o domingo é o dia que eu tenho para ficar com a minha família. É o dia que eu tenho para fazer isso. Faz depois da escola e vem aprender a palavra do Senhor. Terceiro, santificação ela acontece como um resultado de um processo de entrega e rendição contínua diante de Deus. É uma entrega contínua. É a oração. É a busca por Deus. É estar junto dEle. É cultivar a presença dEle. É cultivar. É orar, meu irmão.
Como que você consegue fazer um relacionamento com a outra pessoa? Conversando com ela, né? Não é assim que nós construímos relacionamento? É através da comunicação. Na comunicação nós expressamos com as nossas palavras aquilo que queremos. Não, nem sempre reflete o que somos, porque as palavras não falamos o que queremos, mas o relacionamento acontece através da comunicação. E a nossa forma de relacionarmos com Deus, a nossa comunicação com Deus é como? É a oração. Não tem outro meio de você se comunicar com Deus. Mas se você não ora, não busca a Deus, como você vai ter esse relacionamento com Ele? Como você vai ter a direção do Espírito? Nós estamos estudando na escola dominical sobre o livro de Atos e hoje falamos sobre isso. Na primeira viagem missionária de Paulo, e a Bíblia diz o quê? E eles, direcionados pelo Espírito Santo, foram designados para a obra missionária. E diz lá no texto, Atos 13, 14, que fala da primeira viagem missionária de Paulo, que os irmãos impuseram as mãos sobre eles, oraram e os enviaram, sob a direção do Espírito Santo. Então a oração é primordial, é essencial para termos um relacionamento com Deus, para nos santificarmos, para vivermos uma vida transformada verdadeiramente no poder do Espírito Santo. É através da oração, é através da entrega a Deus. Bom, não existe fórmula mágica para ser cristão. Não existe fórmula mágica para ser santo, para se santificar. Basta orar, ler a palavra, se aproximar de Deus. Porque quando Paulo fala lá que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, é justamente isso. Falava-se muito que a televisão era do diabo, né? Antigamente. Que o computador como surgiu e que Bill Gates é o 666, o cara fez lá um troço e fez um negócio e é do diabo o computador. É do diabo da maneira que você usa. Tudo é bom, depende de como você usar. Se usar por mal, vai ser para o diabo mesmo. Se usar para ficar vendo filmes pornográficos, vai ser. Se usar o computador para isso, vai ser. Agora, se usar para um estudo, para um trabalho, vai ser bênção. É o modo que você aplica a sua vida. É o modo que você aplica, meu irmão, não é o aparelho em si. Então, vamos quebrar todos os aparelhos de televisão. Quebra tudo. Quebra computador, quebra tudo. Aí está aqui dentro, ó, os pensamentos. Olha o que o texto, para completar, ele diz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. É o modo que você usa. É o modo que você faz, está aqui, ó. Não precisa ter uma televisão para imaginar coisas erradas. Não precisa ter um computador para imaginar e pensar coisas erradas. Precisa? De maneira nenhuma, porque está aqui na mente, o poder da mente você pode imaginar. Você pode estar aqui fisicamente, como eu estou olhando cada um de vocês, e o pensamento pode estar lá na China. Pode estar aí pensando lá nos irmãos que estão lá com a cabeça inchada. Né? Oh, Jesus. Nós nos consolamos com a desgraça dos outros, né? Misericórdia. Misericórdia, Jesus. Mas é bom. Né? Então, meu irmão,
palavra de Deus de vez em quando é dura, né? Mas o próprio Hebreus ele disse que ela é como uma faca de 2 gumes. Ela corta aí e corta aqui. No momento que ela está cortando aí, ela está me cortando também aqui. E eu creio na palavra de Deus dessa forma, que ela faz com que venhamos pensar, venhamos fazer uma introspecção e saímos pensativos, meditando sobre aquilo que nós fizemos até hoje. O que você fez durante a semana toda? O que nós fizemos durante a semana passada? Com respeito à obra de Deus. Com respeito ao nosso relacionamento com Deus. Meu irmão, isso é sério, porque isso aqui é que nos leva para a vida eterna. Pastor, mas hoje eu sou salvo em Cristo. Se você é salvo, então você vai cumprir isso aqui, porque a graça ela vai te impulsionar a fazer isso. O Espírito Santo vai te impulsionar a fazer isso. Se você declara que Cristo já te aceitou, então, meu irmão, você já tem isso contigo. Então, o Espírito ele vai te impulsionar a isso. Se ele não está te impulsionando a isso, porque tem alguma coisa errada. Porque se a graça já nos alcançou, se Cristo já nos alcançou, se as misericórdias dele já nos alcançaram, nós somos levados a isso, a vivermos uma vida de santidade, de amor com ele.